6h24 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui destacando seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. E agora seguimos com informações da equipe do Vasco da Gama, que chega com Bruno Lousada. O Vasco anunciou oficialmente no seu aplicativo que vai participar da Florida Cup em 2017. É um torneio de pré-temporada que acontece nos Estados Unidos e o atual campeão é brasileiro, o Atlético Mineiro. O Vasco, no torneio do ano que vem, vai encontrar alguns rivais históricos. Além do Flamengo, claro, rival local, também participam da competição River Plate, Barcelona de Guayaquil, entre outros. O River foi o adversário da semifinal da Libertadores de 98 e depois, na decisão, o Vasco enfrentou exatamente o Barcelona de Guayaquil e se sagrou campeão do torneio continental. Enquanto a diretoria pensa na temporada que vem, o time pensa no jogo do próximo sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Bahia na Fonte Nova, em Salvador. E o técnico Jorginho tem alguns desfalques importantes. Luan levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vila Nova e está suspenso. Por outro lado, Andrezinho volta de suspensão e fica à disposição do técnico cruzmaltino. Martin Silva segue com a seleção uruguaia e Nenê será reavaliado. O gerente científico do Vasco, Alex Evangelista, responsável pelo Capres, falou na semana passada que era muito provável que Nenê entrasse em campo no próximo sábado contra o Bahia. Mas ainda não é uma certeza, ele precisa passar por novos exames para aí sim saber se vai para o jogo do próximo final de semana. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Vasco da Gama em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. Fato é que o cruzmaltino está sentindo bastante a falta do Nenê. Agora, 6h26 no Rio, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Vamos ouvir a palavra do Pedro Jeromel, ele que está disputando uma vaga com o Gil na seleção brasileira. E ele fala sobre esse confronto. Eu acho que, independente de quem for titular, o grupo está muito coeso, muito unido. E o importante vai ser a gente buscar a vitória. E eu creio que, independente de quem joga, o importante vai ser o objetivo nosso, que é somar os pontos. Treinei uma parte no lado do Gil também. Tá aí, esse é o Pedro Jeromel, e que fala também sobre Neymar, a importância do jogador. E o duelo diante do Equador, ele ressalta algumas peças da equipe adversária. Eu só tenho que agradecer a ele, ao grupo todo. Primeira vez que eu venho, tenho a oportunidade de estar aqui desse lado, na seleção brasileira, e todo mundo me recebeu muito bem. Eu acho que o caráter humano dessa seleção do Brasil vai ajudar bastante na formação do grupo que o Tite quer. Eu gosto muito do jogador no meio campo deles, Noboa, que tem muita qualidade. E, bom, eu acho que o forte do Equador, desde o começo das eliminatórias, foi o conjunto. Porque jogavam todos muito juntos, defendiam muito forte, saíam rápido no contra-ataque. E tem jogadores de qualidade, mas a gente vai estar atento para neutralizá-los. Tá aí, esse é o Pedro Jeromel, zagueiro da seleção brasileira. Lembrando que o Noboa, citado pelo jogador, foi peça importante na partida entre o Rostov e o Ajax. O Rostov, a equipe do Noboa, e inclusive conseguiu, junto com o time, a classificação inédita para a disputa da Liga dos Campeões da Europa, ou seja, um jogador que merece destaque, já foi assim quando estava com a camisa do CSKA. Jeromel também fala sobre a estreia do Tite na seleção brasileira. Eu creio que é um recomeço, então todo mundo quer buscar o seu espaço, todo mundo dá um pouquinho a mais, todo mundo quer demonstrar, porque uma coisa é você trabalhar com alguém que já te conhece, que você já conhece o trabalho, querendo ou não, com o passar do tempo você dá uma relaxada, alguma coisa similar assim. E quando é um treinador novo, você vê, acho que historicamente, retrospecto, se você pegar treinadores novos nos inícios, falando pelos clubes, não pelas seleções, é claro, a maioria dos treinadores novos que debutam pelo time, eles saem com a vitória. Tá aí, esse é o Pedro Jeromel, falando aqui na rádio do seu esporte, lembrando que o Brasil é sexto colocado nas eliminatórias da Eurocopa, e você vai curtir tudo aqui na rádio do seu esporte a partir das 8 horas da tarde, começa o jogo, mas a partir das 5h30 já tem abertura com Vinícius Gama, a narração será do Rodrigo Campos, os comentários de Ronaldo Castro, a reportagem de Mauro Santana, no plantão de Vinícius Gama, a interatividade e a coordenação ficará a cargo de Rafael Leão e a operação de áudio de Nicolas Bacarim. E logo na sequência você curte o jogo do Botafogo, direto da Arena Botafogo, Botafogo e Cruzeiro
para você. Botafogo e Cruzeiro, que terá a narração do Edilson Silva, comentários do Acácio, as reportagens será do Marcos Coelho e Tia Leal, o plantão de Vinícius Gama, e quem coordena tudo é o Rafael Leão, quem faz a operação de áudio, Nicolas Bacarim e o Jorge Ramos, o Brinquinho. Você curte tudo aqui na rádio do Seu Esporte. 6 horas e 29 minutos no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1. Na cidade maravilhosa. Lembrando que estamos apenas começando, vamos durante essa manhã inteira trazer muitas informações direto do Rio de Janeiro para você. Vamos falar um pouquinho da equipe do América, né? Copa Rio em destaque também aqui na rádio do seu esporte, onde enfrentou o Queimados na disputa da Copa Rio e ganhou com 3-0 no estádio Nivaldo Pereira, lá no Arte Sul. O resultado deixou a América na liderança do Grupo B da Copa Rio com 7 pontos. Invicto, o Rubro Negro entra em campo na próxima quarta, dia 7, às 3 horas da tarde, vai receber o São Gonçalo Esporte Clube em casa, no Julite Coutinho São Gonçalo Esporte Clube, que foi a primeira equipe da terceirona do Rio de Janeiro a conseguir o acesso para a Série B. Agora 6 horas e 31 minutos no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas e 32 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para destacar o seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. E para o torcedor do Flamengo, o Rubro Negro conseguiu um belíssimo resultado, a classificação na disputa da Copa Sul-Americana, 3-1 na partida, para muita comemoração do torcedor flamenguista, né, lá em Cariacica, um resultado que deu a classificação ao rubro-negro, que espera aí a definição do seu adversário. Real Garcilasso ou Palestina, a primeira partida foi 2-2, inclusive no confronto que chamou a atenção foi o Rafael Silva, jogador ex-Vasco da Gama, fazendo o gol do Figueirense e acabando sendo expulso na sequência. E a boa atuação do Flamengo, que fez bonitos gols no confronto. Inclusive, vamos curtir o gol da classificação, que foi marcado por Fernandinho. Olha o Fernandinho, passou pelo primeiro, pelo segundo, pé contra, bateu na trava, entrou na gol! Edilson grita gol, gol, gol!
sai do chão. A galera do Mengão. Chora o goleiro, Gatito Fernandes, pode chorar. Chora mais aos 26 agora. Tá lá. Mengão tem 3. Figueirense. Bradesco Esportes FM. Tá aí o terceiro gol da equipe do Flamengo diante do Figueirense na voz de Edilson Silva e você curtiu aqui na rádio do Seu Esporte. A gente vai para um rápido break e volta já. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do Seu Esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h54 no Rio de Janeiro. Chegou a hora de falarmos mais um pouco do seu clube de coração. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante a manhã. Lembrando que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais pelo nosso WhatsApp 964-338136. Mas sem mais delongas, vamos com informações da equipe do Fluminense com Gabriel Esquerdo. E o jogo de ontem foi o terceiro do Fluminense como mandante no estádio Julinho Coutinho em Edson Passos, e o tricolor não conseguiu repetir as boas atuações e nem o resultado positivo dos outros dois jogos. Anteriormente tinha conseguido vitórias por 2-0 sobre o Cruzeiro e por 3-0 sobre a equipe da Ponte Preta. O Fluminense agora já pensa na partida do final de semana, também em Edson Passos, contra a equipe do Figueirense. Tá aí o tricolor das Laranjeiras, que agora volta a enfrentar o Corinthians no dia 21 desse mês na Arena Corinthians e tem que reverter o resultado, já que gol fora de casa favorece a equipe corintiana. E seguimos para falar do Botafogo, que chega com Cadu Macri. O Botafogo espera aproveitar o fator casa nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. As 3 próximas partidas do Glorioso serão realizadas dentro da Arena Botafogo. Hoje com o Cruzeiro, Copa do Brasil. Domingo, 4 da tarde, contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro. Assim como na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, diante do Fluminense, o Clássico Vovô. O Botafogo já utilizou o seu estádio neste ano de 2016 em 3 ocasiões, conseguindo 2 vitórias e apenas um empate. Na inauguração, quando ficou no 3-3 com a equipe do Flamengo. Os outros resultados, vitória contra o Palmeiras 3-1 e 1-0 contra o Bragantino, em fases anteriores da Copa do Brasil. Tá certo, esse é o Botafogo em destaque na Rádio do Seu Esporte. Vamos de Vasco da Gama, quem chega com informações é Bruno Lousada. O Vasco se prepara para a partida do próximo sábado contra o Bahia pela Série B do Campeonato Brasileiro, com desfalques importantes. O mais recente e principal deles é o zagueiro Luan, que levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vila Nova e está suspenso para o jogo do próximo sábado. Andrezinho, por outro lado, volta de suspensão e reforça o meio de campo da equipe vascaína. Nenê será reavaliado, mas tem boas chances de ir para o jogo. Que levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vila Nova. Tá aí, esse é o Bruno Lousada com informações do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte, né? O Nenê tem chances de entrar na partida do Cruz Maltino. E lembrando para você que o presidente Eurico Miranda, né, esteve no treinamento realizado ontem, cobrando bastante a volta dos resultados positivos à equipe de São Januário. 6h57 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h22 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações
sobre futebol carioca e muito mais na Bradesco Esportes FM, aqui na rádio do seu esporte. A gente começa falando do Botafogo com Cadu Macri. E o Botafogo está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro dentro do estádio Arena Botafogo. O técnico Jair Ventura até fez algum mistério no último treino ontem de manhã, mas é de se imaginar time com força máxima na competição eliminatória. O desejo é vencer e não sofrer gols para definir a classificação jogando nas Minas Gerais. Tá aí o Botafogo querendo sair na frente no confronto diante da equipe do Cruzeiro. Já o Fluminense, quem traz as informações é o Gabriel Esquerdo. E depois do empate de ontem, o Fluminense não vai ter descanso. O elenco se reapresenta daqui a pouco, às 3 horas da tarde, nas Laranjeiras, para o treinamento que inicia a preparação para a partida do próximo sábado contra o Figueirense no estádio Julie Coutinho. Esse jogo é aquela partida adiada do Fluminense durante as Olimpíadas Rio 2016 e uma vitória pode deixar o tricolor a apenas 3 pontos de entrar no G4 do Brasileiro. Tá aí o Fluminense destaque aqui na rádio do seu esporte, a busca pelo G4 da competição. Já é hora de virar o chip, a coisa é rápida no futebol brasileiro, não tem tempo nem para respirar direito. E você está na Rádio Seu Esporte, que fala também sobre seleção brasileira, já que teremos jogo, teremos Brasil contra Equador e o Tite fala da ansiedade pré-confronto, o primeiro dele, pela seleção brasileira. Eu vou dizer para ti que eu estou muito mais em paz, ansioso ainda, mas muito mais tranquilo. Por quê? Porque todo aquele processo de preparação, ele vem no dia a dia acontecendo. Aquelas relações que elas são as relações humanas de conhecer, de conviver, de saber do atleta, de saber o que o atleta, o que o técnico pensa, o que ele fala, o que ele faz, o que ele diz, que tipo de trabalho ele vai a campo. Ele, de alguma forma, ele já se conduziu. A gente tentou potencializar isso em relação aos trabalhos, em relação aos vídeos, em relação às conversas. Muito mais tranquilo, mas confesso ainda ansioso também. Agora, ele fala também aqui na Rádio Seu Esporte sobre o período de vantagem do adversário não conhecer o novo Brasil, já que nas eliminatórias, até antes da chegada do treinador, quem comandava era o Dunga, e ele mudou muitas peças. Eu vou pegar uma parte de uma entrevista, se essa entrevista foi real e fidedigna dele, dizendo assim de que iria levar vantagem em função de eu ser um técnico novo com a seleção, e que o processo de organização dela ficava prejudicado. Isso é uma parte da verdade. A outra parte dela é que também ele não vai ser sabedor das características daquilo que a gente tenta montar ou moldar em relação à equipe. Talvez aí possa se equilibrar as duas situações, vantagens ou desvantagens. Tá aí, o técnico Tite falando sobre a questão da vantagem do adversário. Para finalizar, ele fala sobre o tipo de marcação da seleção. Equilibrar as duas. Não dá para a gente fugir de ser só de uma forma. O futebol não consegue ser só de uma forma. Eu não consigo viver assim. Um processo de organização, de cobertura, que a linha de 4 ela tem essa situação. Mas tu também, e o processo defensivo não é só dos seus defensores, ele é do conjunto, ele é da equipe. A equipe se defende, a equipe ataca. Aquele princípio que eu falo que tem que atacar em número de jogadores mais do que sistema, também serve no processo defensivo. Tá aí, esse é o técnico Tite da seleção brasileira que encara o Equador na tentativa de conseguir um bom resultado e subir na tabela de classificação da disputa das eliminatórias. Hoje o Brasil é 6º colocado e entra em campo às 6 horas da tarde. O provável time titular deve contar com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Gil e Felipe Luiz, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, William, Neymar e Gabigol. Agora, 7 horas, 27 minutos na Cidade Maravilhosa. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa brá. Brá de Brasil, brá
de Bradesco, patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 7h28 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos mais um pouquinho do seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte. Hora do Vasco da Gama, que chega com Bruno Lousada. O Vasco anunciou oficialmente no seu aplicativo que vai participar da Florida Cup em 2017. É um torneio de pré-temporada que acontece nos Estados Unidos e o atual campeão é brasileiro, o Atlético Mineiro. O Vasco, no torneio do ano que vem, vai encontrar alguns rivais históricos. Além do Flamengo, claro, rival local, também participam da competição River Plate, Barcelona de Guayaquil, entre outros. O River foi o adversário da semifinal da Libertadores de 98 e depois, na decisão, o Vasco enfrentou exatamente o Barcelona de Guayaquil e se sagrou campeão do torneio continental. Enquanto a diretoria pensa na temporada que vem, o time pensa no jogo do próximo sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Bahia na Fonte Nova, em Salvador. E o técnico Jorginho tem alguns desfalques importantes. Luan levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vila Nova e está suspenso. Por outro lado, Andrezinho volta de suspensão e fica à disposição do técnico cruzmaltino. Martin Silva segue com a seleção uruguaia e Nenê será reavaliado. O gerente científico do Vasco, Alex Evangelista, responsável pelo Capres, falou na semana passada que era muito provável que Nenê entrasse em campo no próximo sábado contra o Bahia. Mas ainda não é uma certeza, ele precisa passar por novos exames para aí sim saber se vai para o jogo do próximo final de semana. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Bruno Lousada falando sobre a equipe do Vasco da Gama aqui na rádio seu esporte, Bradesco Esportes FM, Cruz Maltino, que tenta se recuperar na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Cruz Maltino, que inclusive teve o seu presidente, o Eurico Miranda, aparecendo em São Januário e cobrando bastante do elenco a melhora dos rendimentos. 7h30 no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h52 no Rio de Janeiro, você está na rádio seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar do seu clube de coração, começando com Flamengo e Mauro Santana. Após a vitória por 3-1 de virada sobre o Figueirense ontem no estádio Kleber Andrade em Cariacica e a consequente classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, jogadores do Flamengo, ainda no campo de partida, devolveram a provocação do atacante Rafael Silva, que após fazer o gol, durante a comemoração, fez gestos ofensivos à torcida rubro-negra. Alguns atletas chegaram a se manifestar em seus perfis pessoais nas redes sociais. Rafael Silva, que não conta com a simpatia da torcida do clube carioca, já que vestiu a camisa do rival Vasco da Gama. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo, aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. O Flamengo conseguiu a classificação diante da equipe do Figueirense. Agora aguarda Real Garcilasso ou Palestino, né? O Palestino tem certa vantagem, 2 gols fora de casa, mas o Real Garcilasso é uma equipe que cresceu bastante no futebol peruano nos últimos anos, né? Inclusive de maneira meteórica. E inclusive é gramado sintético também por lá, que poderia dificultar um possível confronto. E a gente está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o Vasco da Gama, que chega com informações do Bruno Lousada. O meia Andrezinho, que volta a ficar à disposição do técnico Jorginho para o jogo de sábado contra o Bahia, afirmou que o momento é de o grupo usar a experiência dos jogadores que tem e assumir os erros que têm acontecido. Para ele, o problema não é a pressão e nem a sequência de jogos, já que no ano passado isso foi ainda pior. Andrezinho afirmou que é momento de o grupo se fortalecer internamente e voltar a vencer. Tá aí, o momento do Vasco da Gama abrir o olho pro campeonato, senão a gordurinha
pode acabar, né? O Vasco da Gama começou muito bem no primeiro turno e está derrapando desde o finzinho de julho, está dando a chance para o adversário encostar na competição. 7 horas e 54 minutos no Rio. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro, hora de falarmos de esportes olímpicos aqui na Rádio Seu Esporte. Quem chega é o Fábio Azevedo. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 ganharam os primeiros atletas na cidade maravilhosa. Delegações de vários países e esportes como esgrima, halterofilismo, tênis de mesa, tiro com arco, vôlei sentado, para canoagem e remo já estão contando os dias para o início da competição. O mesa-tenista Hélder Knaff está ansioso pelo contato com o torcedor no pavilhão 3 do Rio Centro. Como eu acompanhei na Olimpíada, dá pra ver que o pessoal está agitando bastante. Então, eu nunca joguei assim com tanta em casa, geralmente os campeonatos são fora, com tanta torcida. Então eu espero que seja a nosso favor e que isso contribua para o melhor resultado. São 29 pódios em torneios individuais e por equipes no tênis de mesa, disputado por cadeirantes, andantes e pessoas com deficiência intelectual. O mesa-tenista Hélder Knaff traz a principal diferença do esporte disputado na Olimpíada e agora na Paralimpíada. A mesa é da mesma altura, é do mesmo tamanho, são exatamente as mesmas regras. A única diferença é que o saque, a bola, obrigatoriamente tem que sair na linha de fundo da mesa, para evitar, vamos dizer, um saque muito curto que não seja possível. Mas depois disso, aí é liberado, igualzinho, a mesma coisa. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 serão disputados entre os dias 7 e 18 de setembro, no Rio de Janeiro. Tá certo, e você vai ouvir tudo aqui na Rádio do Seu Esporte, acompanharemos tudo em 91.1 na cidade maravilhosa. Se você se impressionou com as Olimpíadas, as Paralimpíadas estão chegando por aí, e superação é o nome das feras da Paralimpíada. 7 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro, vamos falar de futebol internacional, porque teve uma história, rapaz, muito engraçada na última janela de transferência, no último dia da janela de transferências. Moussa Sissoko, jogador que estava na equipe do Everton, estava na equipe do Newcastle, estava acertado para ir para o Everton. E, inclusive, o clube havia disponibilizado um jatinho para que ele chegasse em Liverpool a qualquer minuto e acertasse a sua transferência para a equipe. Porém, isso não aconteceu. O jogador desligou o telefone no último dia e simplesmente apareceu em Londres para assinar com a equipe do Tottenham, no último suspiro do mercado de transferências, a poucos minutos de fechar o mercado ontem às 7 horas da noite do Brasil. Segundo o Sky Sports, o meia, ex-jogador do Newcastle, provocou um profundo mal-estar em Goodson Park, terra do Everton, sentindo os dirigentes do Toffees enganados, inclusive repreenderam veementemente a questão do jogador, simplesmente porque ele roeu a corda na hora H e assinou por 5 temporadas e 35 milhões de euros com a equipe do Tottenham. Detalhe, ele já se declarou em oportunidade torcedor do grande rival do Tottenham, o Arsenal. 7 horas e 58 minutos, esse último dia de janela de transferência sempre traz boas histórias. Você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde.
Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h59 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos voltar a falar de futebol internacional, porque Gianluigi Buffon, eterno goleiro da equipe da Itália, tem uma aposta para o futuro do gol da seleção italiana. Segundo o jogador, o xará dele, Gianluigi Donnarumma, jogador de 17 anos e que subiu para o profissional da equipe do Milan aos 16 e tem a primeira convocação aos 17 anos, é o futuro da seleção italiana. Segundo o jogador, o atleta tem que aproveitar esse período de contato com ele para crescer na carreira, mas é um jogador que em breve estará pronto. Vale lembrar que a Itália chegou às quartas de final da Euro 2016, tendo sido eliminada pela seleção da Alemanha. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h23 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, sempre trazendo informações durante a manhã aqui da Bradesco Esportes FM. Vamos falar do seu clube de coração, vamos falar um pouco do Botafogo com Cadu Macri. Quando chegam em momentos de partidas eliminatórias, sempre há aquela discussão se é melhor decidir em casa ou decidir na casa do adversário. O goleiro Sidão foi quem falou com a imprensa ontem dentro da Arena Botafogo. Para o camisa 1 do Botafogo, seria melhor decidir em casa, mas já que o sorteio colocou a decisão no Mineirão, o time tem que estar pronto para vencer em casa, conseguir um bom resultado para seguir na caminhada atrás do título inédito da Copa do Brasil. E esse é o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos trazer agora o tricolor das Laranjeiras com o Gabriel Esquerdo. E a equipe do Fluminense empatou no jogo de ida da Copa do Brasil das oitavas de final contra o Corinthians ontem em Edson Passo. O Fluminense não conseguiu manter a regularidade que vinha tendo jogando lá no estádio Julinho de Coutinho. Anteriormente tinham sido 2 jogos e 2 vitórias e acabou com esse resultado ruim que complica um pouco a classificação tricolor para as quartas da Copa do Brasil. O tricolor das Laranjeiras agora precisa de pelo menos um empate por 1-1 para levar a decisão da vaga para as penalidades. Um empate em 0-0 classifica o Corinthians para a sequência da Copa do Brasil. Empate em 2-2 em diante classifica o Fluminense e a equipe que conseguir vencer a partida também garante vaga para a sequência da Copa do Brasil. O Fluminense chegou a jogar bem no primeiro tempo, pressionou a equipe do Corinthians, foi quando abriu o placar, gol de Marquinho, que se emocionou bastante depois desse gol. Ele que havia marcado pela última vez com a camisa do Fluminense lá em 2009, na sua primeira passagem em gol, que inclusive livrou o Fluminense do rebaixamento daquele ano, o famoso time de guerreiros que tinha uma situação complicadíssima naquele campeonato, e ele foi o autor do gol que abriu o placar ontem, mas o Fluminense no segundo tempo recuou bastante, foi pressionado pelo Corinthians, que conseguiu chegar ao empate em uma falha conjunta do sistema defensivo do Fluminense. A equipe tricolor agora já pensa no Campeonato Brasileiro, tem jogo importante no final de semana, no próximo sábado contra o Figueirense, lá mesmo em Edson Passos. Esse jogo é aquela partida adiada durante as Olimpíadas do Rio 2016, e o Fluminense, caso consiga a vitória, vai ficar a apenas 3 pontos de entrar no G4 da competição. Do Rio de Janeiro, Gabriel Esquerdo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Esse é o Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, 8 horas e 26 minutos no Rio. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de Brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais Brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa Brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 8 horas e 27 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. É hora de falarmos um pouco mais do seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. O Flamengo chega com Mauro Santana. O atacante Fernandinho foi o herói da vitória de virada e da classificação do Flamengo ontem diante do Figueirense para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogador entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória de virada por 3-1. Everton e Jorge haviam virado para o rubro-negro, que precisava desta vitória, já que havia perdido na partida de ida em Florianópolis por 4-2. Agora, o Flamengo aguarda Real Garcilaso do Peru ou Palestino do Chile. Na primeira partida em Cusco, empate em 2-2. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Daí o Flamengo em destaque na rádio do seu esporte, um Flamengo que muitos esperavam a desclassificação do clube, principalmente com um gol já no início do Rafael Silva, porém o time conseguiu reverter e com o resultado de 3-1 passou para a próxima fase, o Flamengo fazendo história na disputa da Sul-Americana. Vamos ver agora no confronto internacional. A seleção brasileira entra em campo hoje, seleção brasileira que joga contra a equipe do Equador em Quito, e o técnico Tite fala sobre o tipo de marcação que a seleção deve impor. Equilibrar as duas. Não dá pra gente fugir de ser só de uma forma. O futebol não consegue ser só de uma forma. Eu não consigo viver assim. Um processo de organização, de cobertura, que a linha de 4 ela tem essa situação. Mas tu também, e o processo defensivo não é só dos seus defensores, ele é do conjunto, ele é da equipe. A equipe se defende, a equipe ataca. Aquele princípio que eu falo que tem que atacar em número de jogadores mais do que sistema, também serve no processo defensivo. Tá aí, o Tite falando aqui na rádio do seu esporte, ele fala também sobre a questão do adversário. A vantagem da seleção brasileira é que mudou completamente da última partida das eliminatórias para até essa partida contra o Equador. Eu vou pegar uma parte de uma entrevista, se essa entrevista foi real e fidedigna dele, dizendo assim de que iria levar vantagem em função de eu ser um técnico novo com a seleção e que o processo de organização dela ficava prejudicado. Isso é uma parte da verdade. A outra parte dela é que também ele não vai ser sabedor das características daquilo que a gente tenta montar ou moldar em relação à equipe. Talvez aí possa se equilibrar as duas situações, vantagens ou desvantagens. Daí, esse é o técnico Tite falando aqui na Rádio Seu Esporte Brasil, que estreia hoje às 6 horas da tarde, a partir das 5h30 você já acompanha tudo na narração de Rodrigo Campos aqui na Rádio do Seu Esporte. 8 horas e 30 minutos no Rio de Janeiro. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de falarmos do seu clube de coração, aqui em 91.1, na Cidade Maravilhosa e muito mais também. Muito bom dia para você que escolheu bem, escolheu o melhor dial para ficar informado nessa manhã. Vamos falar um pouco do Botafogo, quem chega com informações é Cadu Macri.
E o Botafogo está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro dentro do estádio Arena Botafogo. O técnico Jair Ventura até fez algum mistério no último treino ontem de manhã, mas é de se imaginar time com força máxima na competição eliminatória. O desejo é vencer e não sofrer gols para definir a classificação jogando nas Minas Gerais. Daí, esse é o Botafogo em destaque. Jogo complicado diante do Cruzeiro em ascensão no campeonato. Não é mais aquele Cruzeiro da época do sorteio da disputa da Copa do Brasil. É o Cruzeiro de Mano Menezes em ascensão no Brasileiro. Vamos ver o que apresenta na Copa do Brasil. Um jogo complicado para o Botafogo, mas totalmente possível de buscar o resultado. Vamos falar de Flamengo, Mauro Santana. Após a vitória por 3-1 de virada sobre o Figueirense ontem no estádio Kleber Andrade em Cariacica e a consequente classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, jogadores do Flamengo, ainda no campo de partida, devolveram a provocação do atacante Rafael Silva, que após fazer o gol, durante a comemoração, fez gestos ofensivos à torcida rubro-negra. Alguns atletas chegaram a se manifestar em seus perfis pessoais nas redes sociais. Rafael Silva, que não conta com a simpatia da torcida do clube carioca, já que vestiu a camisa do rival Vasco da Gama. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Daí, o Mauro Santana com informações do Flamengo, aqui em 91.1, na Cidade Maravilhosa. O Vasco da Gama é com Bruno Lousada. O atacante Riascos rescindiu na justiça o contrato dele com o Cruzeiro. Com isso, o jogador fica livre para negociar com o Vasco. Na época que saiu do clube, ele deixou claro que gostaria de permanecer e o Vasco também tinha interesse no atleta, que ainda é o vice-artilheiro do time na temporada. Ainda não existe nenhuma negociação concreta, mas é uma possibilidade para reforçar o sistema ofensivo do Vasco da Gama. E além disso, ainda tem o que contribui positivamente para o Riascos. O sistema ofensivo do Vasco da Gama não tem conseguido fazer os gols nas últimas partidas, principalmente no início do mês de agosto, né? Agora na volta também o Ederson não está conseguindo desencantar, ao contrário do que foi nas duas primeiras partidas em que esteve em campo, né? Na estreia e no jogo posterior, e isso contribui para um Riascos que foi bem no primeiro semestre chamar a atenção e ter um nome falado novamente em São Januário. 8h56 no Rio. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2h da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h57 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na rádio do seu esporte. Manhã amena no Rio de Janeiro, né? Não tá com muito cara de cidade maravilhosa não, afinal o solzão é o que impera por aqui. E vamos falar da equipe do Fluminense na rádio do seu esporte agora. Já falamos de Botafogo, já falamos de Flamengo, já falamos de Vasco. É hora do tricolor das Laranjeiras em 91.1. E a equipe do Fluminense empatou em 1-1 ontem à noite com o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e ficou em uma situação complicada para conseguir a vaga para a próxima fase da competição. Por ter sofrido um gol no jogo como mandante, o Fluminense vai precisar pelo menos de um empate pelo mesmo placar por 1-1 para levar a partida para os pênaltis. Empate em 0-0 dá classificação para o Corinthians, empate a partir de 2-2 classifica o Fluminense e o time que conseguir a vitória segue para as quartas de final da Copa do Brasil. Tá certo, o tricolor das Laranjeiras em destaque na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar de esportes paralímpicos com Fábio Azevedo. Nesta edição da Paralimpíada, canoagem de velocidade e triatlo são duas novas modalidades. As águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, que foram palco das medalhas de Isaquias Queiroz e Erlon de Souza na canoagem,
podem servir de espelho para o público testemunhar um momento histórico, a estreia da canoagem nos Jogos Paralímpicos. Serão 6 provas, valendo medalhas para o masculino e feminino, sendo 3 para cada. O campeão mundial da paracanoagem VL3 masculino, Caio Ribeiro, é uma das esperanças de medalha para o Brasil. As conquistas de Isaquias e Derlon nos Jogos Olímpicos na canoagem velocidade vai trazer muita força para nós brasileiros aqui da canoagem velocidade do Paralímpicos. A gente não vai ter 3 provas individuais, mas cada um tem uma prova e eu tenho certeza que os 5 atletas do Brasil que representam a paracanoagem velocidade vão fazer um trabalho espetacular que vai ser tão bom quanto o dos meninos dos Olímpicos ou melhor. No triatlo, em um desafio multidisciplinar, os atletas testam seus limites na natação, ciclismo e também na corrida, neste emocionante esporte que faz a estreia nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, com provas masculinas e femininas. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 serão disputados entre os dias 7 e 18 de setembro, no Rio de Janeiro. E você vai acompanhar tudo em 91.1 na Cidade Maravilhosa, tá? Aí falamos de paracanoagem, falamos do tênis de mesa também, adaptado aqui na rádio do seu esporte. O esporte paralímpico está em destaque também. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na rádio do seu esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.